O Ministério da Saúde contabilizou cerca de 22 mil registros positivos, com 13 mortes no estado. No período chuvoso, é preciso redobrar a atenção com água parada em lugares que podem servir de logradouro para mosquito. Durante o surto de dengue que atingiu o Pará em 2024, Júnior foi uma das pessoas afetadas pela doença. Por conta disso, precisou interromper as atividades como professor para cuidar da saúde. Foi difícil fazer o diagnóstico pessoal, apesar de com os sintomas de febre, dor no corpo, musculares, principalmente nas juntas, haja vista da necessidade de se fazer um exame chamado de sorologia de dengue, né? E aí essa sorologia demora um pouquinho muito de tempo, né, para que a gente obtenha uma resposta, um diagnóstico correto. E aí a medicação também foi fundamental, o uso somente do paracetamol e não fazer o diagnóstico, que foi o risco que eu acabei tendo, né, por conta do problema da automedicação. Depois de se recuperar da doença, o jovem precisou fazer algumas mudanças na rotina. A alimentação que muda, né, isso também vem para o benefício, né, que a gente acaba tomando mais água, fazendo um exercício melhor, fazendo uma alimentação muito mais saudável. E depois o trabalho de conscientização pela própria vizinhança, já vista de que na minha casa nós não tínhamos essa dificuldade de ter lugares para esse foco, né, para a propagação do foco da dengue. De acordo com o Ministério da Saúde, o Pará apresentou um aumento de 260% nos casos de dengue em 2024. Foram registrados cerca de 22 mil infecções pela doença, com 13 mortes, colocando o Pará em primeiro lugar nos casos de dengue na região norte. A gente tem tido um aumento, que é uma tendência nacional, nos últimos 3 anos, após a pandemia, começou a caracterizar um aumento gradativo das arboviroses, e aqui no estado do Pará não foi diferente. Nós também caracterizamos um aumento do número de casos, tanto notificados como confirmados. Belém também sentiu os impactos do aumento dos casos de dengue na capital. Em 2023, foram registrados 529 casos sem nenhuma morte. Já em 2024, os números dispararam para 3.435 casos, com 4 mortes confirmadas. Para enfrentar a situação, a Secretaria de Saúde Pública do Pará adotou diversas estratégias para combater a doença. A gente vê o índice de infestação que tem do Aedes nos municípios. Cada município faz seu LIRA. O LIRA é uma amostragem do que eu posso ter de quantitativo de mosquito rondando. E aí eu vejo os principais depósitos. Os principais depósitos no nosso estado, principalmente são o lixo urbano, tá? E também uns depósitos acima do solo, que é aquela pessoa que guarda água em casa. Não necessariamente no alto da caixa d'água, mas eu guardo porque eu estou preocupado com a falta d'água, ou alguns locais têm falta d'água, e aí esses são os nossos principais depósitos aqui no estado. Através de atitudes simples, a dengue pode ser prevenida. Basta seguir essas orientações. É necessário que a população tenha responsabilidade sobre a sua casa, sobre seu quintal, sobre o seu entorno, sobre a frente da sua casa. E o que eu faço? Eu cuido de caixa d'água, calhas, colocar o lixo doméstico no horário próximo da coleta. Se eu tenho um animal doméstico, eu não só troco a água, mas eu também passo a escovinha ao redor desse vasilhame, porque o ovo ele não está na água, ele está acoplado numa superfície. Quando entra em contato com a água, que ele eclode. Então, eu tenho que ver todos os possíveis criadouros. O ovo é bastante resistente e qualquer respingo de água, ele pode virar larva e possivelmente um adulto.